Posso descer O negócio é o seguinte, acúmulo de função tá em boca de Matildes, né? Até o Maicon já lhe acusou aqui, publicamente. Sim, né? eu acho Então, o que acontece? Se você lê os mais de 900 artigos que tem na CLT, por incrível que pareça, não tem lá na CLT acúmulo de função. É engraçado isso, porque todo mundo fala, tô no acúmulo de função, mas não tem na CLT acúmulo de função. E isso significa dizer o quê? Que então eu posso contratar um trabalhador para fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Se no ato do contrato, tiver escrito no contrato isso, ele receber um salário compatível com a função mais elevada e ele concordar com isso lá no início, está tudo certo. Exato. Isso vem da escola toyotista, da escola taylorista do direito, que é bem diferente da fordista, que era a linha de produção em série e tal. Então você pode ter uma célula, você pode ter um trabalhador multidisciplinar, tem problema, mas tem que ser contratado no momento. O que não dá é depois você manda 7 embora e o cara faz o trabalho dos 7 tudo ao mesmo tempo agora. Por exceção à regra, nós não vamos reconhecer tecnicamente que é um acúmulo de função. Nós vamos reconhecer que é um desequilíbrio contratual. Eu contratei para fazer isso e o cara está fazendo isso porque eu mandei 7 embora. Né? Então aí eu vou reequilibrar esse contrato, deferindo, concordando que ele ganhe lá um diferencial de salário por mês. Tá? Mas é exceptivo. O que nós temos... Aí você fala assim, quem está nos ouvindo deve estar perguntando, mas poxa, mas então eu não posso pedir para minha secretária, por exemplo, sei lá, embrulhar um livro, que não é a função dela, é acúmulo de função? Não. Para existir o acúmulo de função, essa outra função que é feita tem que ser preponderante. Não pode ser só de vez em quando. Não é esporádica. Né? Exatamente. Então, se o trabalhador é chamado para fazer outra coisa, essa outra coisa é compatível com a cultura dele, com o salário que ele ganha, com a função que ele tem, e não é algo preponderante, é algo esporádico, como o Renan bem colocou, tá tudo certo. O problema é quando aquilo se torna uma rotina. E aí você fala, mas quando que se torna uma rotina? A lei não fala. É uma questão que o juiz vai analisar subjetivamente. Né? Aí nós temos uma outra figura que é irmã do acúmulo de função, que se chama... Olha só, o acúmulo de função e o desvio de função. O desvio de função é irmã, né, dessa questão. Você contrata o cara para fazer uma coisa e ele faz outra. É preponderante essa outra coisa que ele faz? Opa, então tem desvio de função. E ele vai receber o salário mais alto que a função que ele fazia. Agora, é bem esporádico? Então não tem desvio de função. O desvio de função também não está na CLT, mas é reconhecido pela nossa jurisprudência. E por último tem a equiparação salarial, que é salário igual. E isso tá beleza, isso tá tudo certo. Salário igual, você faz a mesma coisa que ele, tem que ganhar o mesmo salário, mesma produtividade, mesma perfeição técnica, mesmo lugar, tem que ganhar a mesma coisa que o outro, né? E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, sem politizar, aqui de coração aberto, sem politizar, sem criar polêmica, mas foi dito muito na campanha eleitoral que deveria se criar uma norma, uma lei que desse mais garantias para a mulher em relação à igualdade de salário no mercado de trabalho. Pois bem, a reforma trabalhista fez isso e fez com todas as letras, de maneira expressa. Está escrito lá que se uma mulher conseguir provar em juízo que ela tem um salário menor do que o homem ganha na empresa, fazendo a mesma coisa, com direito à equiparação salarial, ela automaticamente já tem direito a uma multa. Não tinha isso antes da reforma trabalhista. E além disso, ela ainda pode requerer postular dano moral, se for o caso, dependendo da situação. Então, assim, essa norma já existe. E era de desconhecimento geral. Ainda hoje, um contador, que é amigo meu de longa data, falou comigo, poxa, Marlos, eu não sabia que o prêmio pode ser pago todo mês, eu achei que era semestral. E a reforma já está aí há quase 6 anos. Exato. Então, assim, é um volume tão grande de coisas que mudaram que a gente não pode condenar, assim, a pessoa não sabe aquilo ali e tal, entendeu? Até porque teve medida provisória que foi, que voltou, entendeu? Mas, assim, é muita desinformação. E aqui não vai nenhuma crítica à imprensa, porque a imprensa tem que botar a manchete e dar uma notícia curtinha ali, com um certo grau de raso, sem profundidade, né? E que às vezes acaba criando mais dúvida do que resolvendo, entendeu? Exatamente. Mas o grau de desinformação é brutal, é elevado, é realmente incrível, entendeu?